bom dia pra você, tudo bem? Hoje começa o horário de verão. Já acertou o seu relógio? Está na hora do Auto Esporte. E a gente abre esse programa com arte. Até 2 portas de Fusca servem de suporte para o artista falar de trânsito. Vamos falar da onda do retrovisor digital. Olha como você enxerga tudo. O ponto cego sumiu, né? Carrinhos para deixar a criançada de qualquer idade feliz. Teve Herbie, muito reconhecido, então vira até um carro de fotografia, né? A galera olha, tira foto. Manchas que aparecem com água de reuso. A água evapora, mas várias substâncias químicas ficam. Tem Superbike. E para dar a largada, fique de olho no horário de verão. E aí, já acertou o relógio do seu carro? O horário de verão já começou e vai até o dia 17 de fevereiro. Nesses primeiros dias, essa 1 hora de sono perdida deixa a gente mais desatento na hora de dirigir. A ciência que estuda o nosso relógio biológico é a cronobiologia. Este ano, 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina são dessa área. Eles descobriram os mecanismos moleculares que regulam a pressão arterial, a temperatura corporal, o sono e até o humor. O professor Luiz Mena Barreto é um dos pesquisadores mais importantes do Brasil nesse campo. E aí, professor, conta pra gente, como é que o horário de verão interfere no funcionamento do nosso corpo? Uma das coisas mais evidentes é o aumento da irritabilidade. Então a pessoa briga mais no trânsito, reclama quando leva uma fechada. Não é à toa que diversas pesquisas mostram um aumento de acidentes de trânsito. As pessoas estão menos atentas, mais irritáveis, reflexos atenuados. No Canadá, um estudo mostrou um aumento de 8% no número de acidentes no dia seguinte à mudança. A Roberta morre de medo de acontecer alguma coisa. Ela fica acabada quando tem que adiantar o relógio. Levanta às 5 da manhã para trabalhar. E como é que seu corpo fica quando você tem que acordar 1 hora mais cedo? Eu fico com mais sono, sim. Tem que redobrar a atenção, né? Você sente dificuldade para dirigir? Tem que abrir o vidro ou ligar o som para tentar não cochilar, né? Ela dirige por mais ou menos meia hora para chegar até a estação onde pega o metrô. Eu procuro andar mais devagar, prestar mais atenção. Esse desconforto dura por quanto tempo? Eu acho que o primeiro mês é mais difícil. Depois melhora um pouco, não que fique 100%. Cada pessoa reage de um jeito. Também tem gente que gosta da mudança. Pra mim, eu acho bom. Tem que acordar mais cedo, sair pra pegar o horário mais fresquinho. Vários países adotam o horário de verão. E essa história começou lá atrás. A primeira tentativa foi para economizar velas, em 1784, nos Estados Unidos. Não pegou. O horário de verão começou mesmo na Primeira Guerra Mundial na Alemanha, porque o país queria economizar na produção de carvão. Qual é a dica que o senhor pode dar para que as pessoas possam fazer uma transição mais suave ou rapidamente se adaptar ao horário de verão? O que eu recomendo que as pessoas façam é se conhecer melhor, fazendo, por exemplo, um diário de sono. Quer ver como funciona? Você anota tudo numa tabela. Quando dá aquela canseira e vem o bocejo, o horário em que você foi dormir, quando você acordou e o seu humor ao se levantar. Depois de um mês, você vai saber quanto tempo de sono te faz bem e o melhor horário para você ir para a cama. Agora, para os primeiros dias do horário de verão, a indicação dos especialistas é evitar viagens longas. Mas se o sono bater, para não correr risco algum, o ideal é parar o carro num local seguro e dar aquela cochilada. Agora, se não for possível, ao menos saia para arejar. E só volte a dirigir quando tiver a certeza de que está bem, porque sono e direção não combinam de jeito nenhum. Modelos de cinema. Alguns foram para as telas, outros bem que mereciam. O Lincoln Zephyr 1940 é cheio de personalidade. Teto rebaixado e um recorte de cores que dão a sensação de movimento mesmo com o carro parado. O Chrysler Turbine esconde no motor uma ideia maluca de propulsão por turbinas.
tudo no carro lembra os equipamentos de um avião. Agora, de cinema mesmo, é o Herbie. É muito reconhecido, então vira até um carro de fotografia, né? A galera olha, tira foto. O Fusquinha se tornou querido nos anos 60 e 70. Foram 6 filmes. E teve Herbie na época que ganhou um motor de Porsche 356 para fazer as cenas que precisavam aí de uma velocidade maior do que ele podia atingir na época com o motor original. Outro carro dos anos 60 é esse Hot Rod. Carroceria dos anos 30, mecânica dos anos 50 e 2 carburadores dos grandes. Receita apimentada que fez sucesso na lanchonete do filme American Graffiti. Foi o segundo trabalho do diretor George Lucas, de Guerra nas Estrelas. Ele retratou como os jovens americanos gostavam de pegar o Ford B de 32 e tiravam parte da lataria para deixar o carro mais leve. Essa versão ganhou o apelido de High Boy, ou Menino Alto. Mais uma estrela cinematográfica é o Ford 41 Coupé. Na época da Lei Seca, ele era um dos preferidos para o transporte clandestino de bebida. Olha só o esconderijo. As destilarias contratavam os melhores pilotos para transportar o produto. E aí vieram as rixas. Qual é o carro mais veloz entre os estados? Esse aqui, ó, fez sucesso no Alabama. Mas os pilotos gostavam mesmo das pistas. Aí, palmas para essa dupla. O Hudson Hornet e o Superbird da Plymouth. A série limitada da Plymouth é de 1969. Foi o primeiro carro de fábrica disponível ao público com velocidade máxima de 300 km por hora. O Hudson foi um papa-títulos na década de 50, com uma carroceria feita em monobloco. Os dois reviveram a fama em velhos circuitos recriados por um brasileiro. Nesse caso, eu só olhei fotografias de pistas antigas. Como que fica o chão depois de muito tempo sem ser usado, aonde que cresce o mato, como que ficam os pedacinhos de pedra, né? E outro esportivo desfila na cidade animada. Hello, Radiator Springs! Essa atitude toda também é made in Brasil. Começo a olhar os carros na garagem e tudo e fico pensando, nossa, como é que seria a voz, né, desse carro? Como é que seria, assim, aí você começa a imaginar o olho, né, nossa, como é que seria a adaptação desse carro se fosse para um desenho? Divertido, né? A seguir, Olha como você enxerga tudo. Ponto cego sumiu, né? a onda do retrovisor digital. Manchas que aparecem com água de reuso. Tem Superbike. Motor no limite. Freadas fortes. Público de olho em cada ultrapassagem. A cada etapa, os pilotos da Superbike levam um espetáculo cada vez mais emocionante para o circuito. Agora, repara no movimento deles para fazer as curvas de forma mais rápida. A gente faz muito um gingado de corpo. A gente não fica sentado, a gente fica meio apoiado nas pernas, né? A gente só dá aquela deslizada em cima do banco, então não fica muito confortável, não. Quanto mais você sai da moto, mais a moto vira. Você tem um centro de gravidade em cima, que é o piloto, senta para fora, automaticamente a moto vem mais para dentro. Quanto mais deita, derrapa. Quanto menos deita, derrapa menos. É o balé do motociclismo que a gente chama, né? E na hora de dividir as curvas, a pista fica pequena. Às vezes dá um totozinho no outro, dá uma esbarrada, é normal. Sendo uma briga limpa assim, é legal de se ver. Manetes ganharam um acessório para evitar esbarrões no freio quando a aproximação é muita. É muito mais seguro, né? E é um plásticozinho, você fala, isso aí não protege, mas protege sim. Para competir, não é só acelerar. Tem que entender o estilo de pilotagem dos adversários.
Eric, Perluide, Barros, os caras vêm, Diego, Faustino, ele vem, a hora que você vacilou, ele enfiou a moto no canto aqui que você fala, meu, de onde que vai? Nos ajuda, né? Porque vai nos ensinando, vai mostrando como que a gente pode fazer de uma forma diferente, isso é bem bacana. Normalmente, na reta, a gente fica aqui carenado, apoia aqui o queixo no tanque, chegou na freada, levantou o corpo, para ter um pouquinho também de arrasto, parar mais a moto. E já, se a curva é para a direita, vem com o corpo para a direita um pouco na freada e vai descendo. E aí no meio da curva já vai com o joelho e o cotovelo no chão. Fez a curva, acelerou e já vai aos poucos voltando para em cima da moto. Um S, então você vem aqui, tá, para a esquerda e aí já pula para a direita. Muito mais rápido, né? Eu fiz devagar para vocês entenderem. Mas é tipo, tá aqui, já pula para outro lado. A posição muda um pouco em curvas rápidas, curvas mais fechadas, ou mesmo quando o piloto tem que controlar o desgaste do pneu e forçar a tração da roda traseira. O domínio do pêndulo faz toda a diferença na hora de ultrapassar. Às vezes o piloto rápido dá uma errada, você não está esperando ultrapassar ele, mas ele dá uma errada, abre uma chance de você ultrapassar. Isso tem que estar pronto para fazer. Normalmente se estuda, quando você está competindo se estuda. Mas tem as improvisadas também, que você chega, já de bate pronto e passa. Faltam 2 etapas para fechar a temporada. Por enquanto, a classificação é essa. A próxima etapa da Superbike acontece domingo, em Goiânia. Tempo chuvoso, depois ensolarado. Primavera é assim, mas quando tá aquela secura, aí parece que levanta aquela poeira, né? E um dia só, o carro fica assim, uma tristeza. Tem que lavar, mas como não dá para gastar água à toa, que seja com água de reuso. Aí tem um detalhe imprescindível. Para ser um bom negócio para o carro, o tratamento da água de reuso tem que ser impecável. Caso contrário, podem aparecer manchas. Porque essa água ela pode ter várias substâncias e os próprios componentes do detergente que você usa, você não consegue remover por tratamento simplificado. A ponto de você usar a água, quando ela seca, vão aparecer manchas no carro. Essa bandeja de aço foi lavada com água de reuso de qualidade. E essa aqui com a do borrifador, que teve um tratamento ruim. Olha a diferença. Não parece a mancha de quando nós não tiramos bem o sabão do carro? Com o capô dividido, também testamos. De um lado, sabão mal removido e aqui, água de reuso sem tratamento adequado. As manchas aparecem quando a água evapora. O H2O vai embora, mas várias substâncias químicas ficam. E se isso acontecer muitas vezes, se liga! Aí ela vai começar a atacar a pintura. Algumas dessas substâncias elas podem ficar presas, né, na pintura e você não consegue remover mais por ação mecânica. Na camada de verniz. Isso. Aí você vai ter que usar polimento. Também podem aparecer manchas nos vidros. Água de reuso não é só a da chuva que a gente guarda, é qualquer uma utilizada mais de uma vez. Exemplo, tem gente que usa a mesma água das roupas no chão. Em algumas cidades como São Paulo, isso é lei. Lava rápido, não pode usar água da torneira. Quer levar o carro num posto de lavagem que faz certinho? Então presta atenção se ele tem uma estação de tratamento como essa. É ela que vai garantir uma água limpinha. Funciona assim. A água que sai do carro com sabão e sujeira cai numa valeta. Depois, segue para um reservatório com areia que separa água de óleo. Dali, começa o tratamento em 3 cilindros. Um corrige o pH, outro separa substâncias que estão junto com a água. E a gente nem acredita, viu? Mas olha a sujeira. Por último, a água passa pelo filtro e é adicionado cloro. Sai bem diferente da que entrou. Mesmo com tudo isso, o reuso tem validade. De 5 a 7 vezes. Depois disso, tem que reciclar essa água, tem que trocar a água, porque ela satura. Imagina mais ou menos você ter um copo com... Você vai colocando açúcar e vai mexendo. Vai chegar uma hora que você vai ver o açúcar fica embaixo. Aqui a gente pode comparar a mesma coisa. Antes a gente gastava 4 caminhões de água de 10 mil litros por mês. Hoje a gente compra apenas um caminhão
para ir renovando esse estoque de água, porque ela não é infindável, né? Por carro, numa lavagem, se vão aproximadamente 200 litros. Agora, se o posto renova ou não a água, difícil ter certeza. Por isso, fica de olho se não vão aparecer umas manchinhas aqui, outras ali. A seguir, até 2 portas de Fusca servem de suporte para o artista falar de trânsito. E a onda do retrovisor digital. Como desviar daquilo que não se vê. Óbvio, estava no meu ponto cego ali. E hoje você tem tecnologias que são câmeras que ficam ali no espelho retrovisor que com certeza teria evitado esse conflito. A Gisele adora todo tipo de tecnologia e mal pode esperar por um futuro sem espelhos. Vamos imaginar que você está indo aqui e você quer mudar de faixa à sua direita, tá bom? Tá bom. Dá seta para a direita. Ah! O que você achou? Olha como você enxerga tudo. O ponto cego sumiu, né? Desapareceu. Esse sistema usa uma câmera que fica embaixo do retrovisor direito. Ela é acionada quando o motorista dá seta para a direita. Ele acaba anulando o espelho retrovisor. Porque ele te dá uma informação muito mais clara, ampla, eliminando, né, muito do ponto cego de tudo que corre à sua direita. Às vezes o obstáculo ele não se esconde nessa faixa próxima do carro. Ele se esconde alguns centímetros ou metros. Não, tanto que às vezes a gente faz esse movimento, né, de ir para frente para conseguir enxergar. Com a câmera você não precisa. Não e precisa. Olha o tamanho e olha com que nitidez ela te mostra isso. E esses tracinhos são... Quanto que equivale aqui de medida, será? É praticamente o limite do espelho retrovisor. Ou seja, ele enxerga bem mais que o espelho retrovisor. É verdade. Até aqui, ó. Algo que o espelho retrovisor não está conseguindo enxergar, entra na câmera. Vou falar, hein? Depois viver sem isso deve ser difícil, hein? Aqui no Brasil, dirigir com câmeras no lugar de espelhos é possível. Mas sem espelhos ainda não rola. Esse tipo de opção tem sido muito testada. Na Europa, já tem desenvolvimento para categorias que correm nas 24 horas de Le Mans. Nada de espelhos, só monitor, que além de mostrar o que está atrás do piloto, avisa quando um carro se aproxima em alta velocidade para ultrapassagem e de qual direção ele vem vindo. Conceitos como o Audi a-tron 4 e o BMW i8 Concept têm apenas pequenas câmeras. E o ganho aerodinâmico é grande. Para a nossa realidade, as opções focam mais na facilidade de estacionar. Tem modelo com câmera 360 graus, por exemplo. Você vai estacionar nessa vaga aqui, ok? Engata ré. E o que você tem para te auxiliar aí? Dá uma olhada aqui, ó. Câmera 360. Aperte esse botão. E agora? Agora eu tô vendo o carro por cima. Então você vai fazer o seguinte, não olha para os espelhos retrovisores. Só para cá? Só para a câmera e estaciona o carro. Ai, Jesus, e se der errado? Tá enxergando bem a guia? Tô, bem preciso mesmo. E eu percebo que você está concentrada só na imagem. Você não está usando os espelhos. Ó, que belezinha, um pouquinho mais. Tocaria. Realmente eu só olhei na 360. Mas a câmera de ré é a mais utilizada e ela pode vir de fábrica ou fazer parte de um kit. Câmera e retrovisor saem por cerca de R$100. E ainda tem o custo da mão de obra de instalação. É algo do qual a gente consegue se adaptar? Então vamos fazer diferente. Vamos. Eu vou te perguntar. Vamos embora. Volto daqui um ano. Aí daqui um ano eu falo se era questão de não utilização, de não ter prática, ou se na verdade é porque é difícil mesmo. Você entendeu? Ela só pediu o carro para ficar um ano do Auto Sport. Test drive, não tem problema nenhum. Fórmula 1, lá vou eu. Será? Charles Leclerc está com o título antecipado da Fórmula 2 nas mãos.
colocou a faixa de campeão uma etapa antes do final da temporada. O piloto, que integra a escola da Ferrari, fez a lição de casa em Jerez de la Frontera, na Espanha. Melhor tempo na classificação, a 8ª pole do ano e vitória emocionante na prova 1. Nas últimas voltas, o piloto do carro 1 mostrou sangue frio e resistiu à pressão de Oliver Rowland, da Dance, e do companheiro na Prema, Antônio Fuco. Nascido no Principado de Monte Carlo, Leclerc, de 19 anos, fez uma campanha impecável no ano. Em 2016, foi campeão na GP3. Especula-se que o caminho dele pode ser a Sauber, que assinou contrato para usar motores Ferrari atualizados a partir do ano que vem. E os tempos surpreendentes de Leclerc durante a janela de testes da Fórmula 1 em agosto, na Hungria, podem dar um empurrãozinho para estar na principal categoria do mundo em 2018. Ele ficou entre os melhores. A loucura do trânsito em obras de arte. Esta exposição em São Paulo mostra obras que transformaram as mensagens das placas. Aqui, toda a proteção para os pedestres. Nessa outra, a lembrança de um choro. Sempre gostei muito das placas de trânsito, né? O amarelo e preto. É uma visualidade muito rápida, muito imediata, de leitura muito imediata. E desde quando você trabalha com o trânsito na sua arte? Pois é, a questão do trânsito tem uma reflexão mais profunda, que é o trânsito como... Todos nós estamos em trânsito, né? A questão do ser humano, a passagem do ser humano pelo planeta, além do automóvel, além do carro, da visualidade da cidade. Outros elementos dos carros também são usados. O painel do velocímetro junto a um desenho da anatomia frágil do corpo humano diante da velocidade. Antigos quebra-ventos se transformam num peixe. 2 portas de Fusca servem de suporte para o artista falar de trânsito. Eu sempre gostei muito de carro, né? O automóvel, o design, né? A potência do motor, né? As cores, isso sempre me chamou muita atenção. Agora, fazer uma ambulância sem rodas, ela vai socorrer quem, Celso? Pois é, na verdade é uma brincadeira essa instalação, né? A questão da emergência, da velocidade que as pessoas passam pela cidade, né? Do ir e vir, né? São as bulas do remédio com alguns elementos da minha obra, né? E por que não colocar rodas, então, na ambulância? Pois é, porque não é realmente para andar, é para ser contemplada. E aí, gostou do programa? Quer rever as reportagens? Então acesse o Globoplay. Para você um bom domingo e uma excelente semana. Beijo, tchau, tchau.